mesmo nome, inclusive, do governador de Moscou, mesmo sobrenome. Ele levou a carta, o governador, o embaixador da Rússia falou assim: se o senhor quer convidar Gorbachev, então o senhor vai lá e convida, porque daqui não vai ser nenhum documento para ele. Por quê? Porque o Gorbachev não é uma pessoa tão bem vista como a gente pensa que é na Rússia. Por quê? Porque o russo tem aquele sentimento ainda de que a Rússia é um império. Aquele império acabou. Por ter acabado, o Gorbachev não é uma pessoa bem vista. Eu tenho amigos russos que estavam naquela transição que eles diziam que tinha gente chorando nas praças quando acabou a União Soviética. Chorando, de desespero. Por quê? Porque era um império aquilo. E de repente não existe mais aquele império. De repente, eu tenho um emprego, eu não vou ter mais emprego. Por quê? Porque a União Soviética empregava essa gente. Tinha N ministérios na época da União Soviética, a professora sabe disso, era uma infinidade de ministérios. O emprego, enfim, as pessoas eram, de certa forma, mal ou não, tinham alguma coisa. Quando terminou a União Soviética, as pessoas tinham que ir atrás. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que batalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Aí mudou. Como está mudando hoje o estudo. Porque hoje o ensino na Rússia, por exemplo, é um ensino mantido pelo governo. Mas agora também está surgindo universidades privadas, faculdades, está mudando. Dizem, eu estava com o reitor da Universidade de Moscou aqui, ele comentou que em poucos anos vai aumentar muito o número de institutos de ensino privado. Por quê? Porque o capitalismo está lá. E os russos querem ganhar dinheiro, como qualquer outro país. Então, hoje o analfabetismo está 0,6%, 1%, talvez ele vai aumentar, porque na época da União Soviética era bem menos que 0,6%, era quase zero. Então está aumentando, porque quando é pago, você tem que pagar. Você tem que pagar, é mais difícil. Você tem, você escuta, você não tem, não escuta. Então, está mudando hoje. Rússia está mudando radicalmente. Então, eu diria o seguinte, quando vocês que pretendem, talvez até seguir uma carreira comercial na própria Rússia, ou morar na Rússia, ou até fazer algum estudo específico na Rússia, ou fazer comércio com a Rússia, daqui do Brasil para lá, não importa, tem que levar em consideração o aspecto de que fazer negócio na Rússia não é igual fazer negócio como nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, e muitas pessoas aqui que conhecem lá, etc. Os Estados Unidos é um país assim, não é nem difícil nem fácil. Você tem muita concorrência, é claro, mas é um país onde as coisas funcionam. Então é diferente você pegar um país como os Estados Unidos e falar assim, bom, Rússia deve ser parecido aqui, ali, eu vou falar sobre comércio especificamente nele, eu vou falar de vodka nos Estados Unidos, tudo bem, se fala assim, se negocia assim. Na Rússia é diferente. Quando você vai falar de negócio com a Rússia, é diferente. Então a parte, obviamente, a parte administrativa do comércio exterior é uma só no mundo inteiro. Você vai emitir documento de exportação, invoice, técnico, não importa. Só que a parte de negociação é diferente. Indo agora para a parte de negociação. Eu mostrei a vodka aqui, né? Por exemplo, eu lembro que eu estava comentando com a professora, em 2003, eu viajo muito para a Rússia, em 2003 nós estávamos fazendo um acordo com a prefeitura de Moscou. Esse acordo era o seguinte, o Brasil ia exportar 60 mil toneladas de carne bovina e importar 1 milhão de toneladas de trigo russo. A prefeitura, ela tem um estoque regulador dela. Ou seja, ela tem um estoque para quando faltar alimento, ela pegar esse alimento e vender ou dar para a população. Então, a prefeitura ia comprar 60 mil toneladas de carne num período X e importar 1 milhão de toneladas de trigo. Aí eu me recordo, apenas para comentar como é que foi a negociação, que é interessante. Eu me recordo que nós estávamos na prefeitura negociando, vários gaúchos, vários brasileiros, e do lado russo, obviamente, nós tínhamos as maiores tradings da Rússia, de carne e trigo, e o ministro de alimentos de Moscou, que é o Alexander Baburin. Eu não sei se ele ainda é ministro de alimentos. Detalhe, a prefeitura de Moscou não se chama secretário, se fala ministro. Por quê? Porque como Moscou é a capital, o secretário lá, que é ministro, tem status de ministro. Então a gente fala que é ministro.
Então nós estamos discutindo as bases do acordo, do agreement, e aí fechamos. Não tinha, dos dois lados a coisa ficou toda certinha. Aí o ministro falou assim, bom, isso é típico russo. Eu quero dar um presente para a delegação. Aí eu falei para o ministro, ele não precisa, porque o presente é o acordo está celebrado, nós vamos assinar o acordo, então não precisa de presente. Aí ele comentou, não, eu quero dar um presente porque vocês foram muito receptivos, vieram num momento aqui, tá frio, estava 20 graus negativo, quase lá em Moscou, então eu tenho que agradecer, 20 graus negativo, vem o pessoal de um país maravilhoso com sol para cá, eu quero dar alguma coisa. E aí aconteceu, ele levou-nos para um cassino, existe um cassino lá, vários cassinos, esse cassino se chama Cassino Cristal, é um cassino lindo, 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 novo, e nós somos um cassino. Ele pegou a melhor mesa que ficava do lado do palco, e no palco estava tendo vários shows, e os shows lá são maravilhosos. Por exemplo, um maravilhoso que se referiu, por exemplo, lá. Eles têm lá pessoal de orquestra que toca instrumentos, coisas lindas, que você aqui no Brasil não é uma coisa muito assim, você não vê isso. Tem aquele violino elétrico, por exemplo, que é lindo, que eles tocam de uma forma muito bonita. E aí, essa outra parte eu vou chegar também. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos lá, ficamos das 10h30 da noite até 2h30, 3 horas da madrugada no cassino. E para o russo, você tem que beber a vodka. Porque se você celebra um acordo, e ainda com uma autoridade, você tem que beber. Porque se você não bebe, pega mal. Então tem que beber. E como é que você faz na Rússia? Você pega, o garçom passa, enche os copinhos, você bebe de uma vez, não pode beber de gole, e vira o copo. Se tiver uma gotinha, você tem que ir bebendo até não ter gotinha ali. Esse é o aspecto. Mas, o russo gosta de fazer brindes, a professora sabe disso. E aí o ministro cometeu, eu acho que, talvez não a indiscrição de perguntar quem lá era divorciado, ou era casado ou divorciado. Então, tinha lá o pessoal do Rio Grande do Sul que disseram que eram casados. Opa, eu sou casado, então vou brindar pelas esposas. Mas tinha outros que eram divorciados e tinham a segunda. Então, vamos brindar pela segunda. Mas o problema é que ele queria também fazer pelos filhos. O primeiro, o segundo, o terceiro casamento, de repente. E aí, dá para imaginar que 3 horas da madrugada, bebendo, dá para imaginar como estava a delegação. Eu, inclusive, cheguei a palco, eu dancei. E eu não lembro disso. Eu só lembro que tinha um globo com umas coisas. E eu me fazendo forte. Cheguei lá na mesa. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ele olhava para mim, não, tá ótimo, vamos continuar. Tem mais, né? Qualquer coisa, o brasileiro é forte mesmo, aguenta, com certeza. Terminou às 3 horas da madrugada, ele disse assim, bom, delegação brasileira vai pro hotel. Os carros já estão lá fora, tudo com segurança. E segurança lá é coisa muito séria. São seguranças profissionais mesmo, e muito bem equipados e armados. Aí o pessoal foi embora, e eu, obviamente, indo. Falou, não, você não vai embora. Eu, como não, ministro? Eu estou cansado, amanhã nós vamos ter que assinar o acordo. Falou, não, você vai comigo agora. E aí? Deu para imaginar para onde? Mas, nós somos. Eu desmaiei. Eu sei que eu acordei na minha cama, no meu hotel, mas garanto, não fiz absolutamente nada. Eu não sabia nem onde eu estava. Por que eu estou comentando isso? Porque os russos, eles são exóticos. Depois que terminou a União Soviética, virou Rússia, e depois que esses novos ciclos, para eles, tudo tem que ostentar. Então, por exemplo, se recebe alguém importante no Brasil, pode ter certeza, eles vão receber como se fosse um chefe de Estado. Isso é típico lá.
Eu não posso citar nomes aqui, mesmo porque está sendo gravado, mas teve pessoas aqui do Brasil, por exemplo, que foram para lá, pessoas inclusive da política nossa aqui, que ganharam até relógio de ouro, ganharam várias coisas. Não só de autoridades, como de empresários. E a norma é, se você como autoridade brasileira ganha, você tem que devolver. Porque é do Brasil isso. Você ganhou um presente como deputado, como senador, como sei lá o quê, é do Brasil. Só que ninguém devolveu. Então, por isso que eu não vou citar nomes aqui, que eu acho que é muito importante. Mas eu estou comentando sobre esse aspecto porque os russos sabem disso. Então, se você pegar hoje, por exemplo, a lista dos maiores bilionários, com certeza, grande parte do que você vai ver fora dos Estados Unidos e os tradicionais europeus, você vai ver uma grande parte da Rússia. Por quê? Porque eles fizeram muito dinheiro, tiveram obviamente a competência também, porque o pessoal falar que a privatização lá foi muito mal feita, é verdade, foi. Mas também foram competentes. Por quê? Porque não adianta você pegar uma empresa a troco de banana de graça e também não fazer essa empresa rodar, essa empresa dar lucro. Então eles tiveram a competência deles. Mas esse é o jeitão russo. Eu queria, para finalizar, só falar agora que 4, 5 anos atrás tivemos a exposição do Museu do Kremlin na FAAP. A exposição aconteceu aqui há 4, 5 anos atrás. Eu não sei se alguém chegou a visitar, que foi as joias dos czares, que tinha até ovos Fabergé, tinha roupa dos czares, enfim. Nós coordenamos aquela visita, a curadora do Museu do Kremlin, né, que era Helena Gagarin, a filha do astronauta Yuri Gagarin, ela que veio ao Brasil, assinou um acordo com a FAAP, enfim. Foi uma coisa, para nós, muito importante, porque você trazer ovos Fabergé, um dos ovos valia mais de 10 milhões de dólares, ouro com pedras, uma coisa lindíssima. As roupas da dinastia Romanov e outras dinastias russas, trazer isso para cá foi uma coisa muito marcante. Culturalmente, a Rússia é um país apaixonante. Eles têm um estilo deles de negociar, todo russo, é diferente do nosso estilo, mas tem um lado cultural. O lado cultural deles é riquíssimo. Moscou, só para se ter uma ideia, tem quase 1000 anos. É uma cidade antiga, mas não é mais antiga da Rússia. Se vocês forem mais para o interior, tem cidades que têm 1200, 1300, eram vilarejos. Eu cheguei a andar a Transiberiana toda. Você pega populações de diferentes culturas, orientais, olhos puxados, mongóis. É uma coisa linda que vem lá na Rússia. Então é um país apaixonante, mas ao mesmo tempo é um país que tem que se tomar cuidado. Tem essas peculiaridades. Eu trouxe aqui a bonequinha russa, que é muito conhecida, que é a Matrioshka. Trouxe a vodka russa. Essa aqui é a Ruska Standard. Essa aqui é a melhor vodka do mundo. Essa aqui não tem no Brasil. Ela não, nem importado tem essa vodka. Essa vodka aqui custa 200, 300 dólares essa garrafinha aqui. E esse material aqui é o material do exército. Ele chegou aqui via embaixada, ele não pode chegar no Brasil com importação normal. É um night vision, é um aparelho de visão noturna usado pelos militares. À noite, quando eles querem enxergar o inimigo, eles usam esse equipamento aqui. E ele tem mira laser, que dá para você focar o teu inimigo. Então, Rússia, detalhe, Rússia tem uma indústria muito mais forte que a do Brasil. Importante, aquela imagem de russo na fila do pão, do leite, muito cuidado, porque isso é verdade. Mas não se esqueçam que os maiores técnicos, engenheiros, estão lá. E não se esqueçam que eles foram o primeiro a mandar um homem no espaço. Não foi os Estados Unidos, foi a Rússia. Então a indústria tecnológica da Rússia é uma das mais envolvidas do mundo. O que acontece é que eles não têm design. Se você pegar o design russo, é um design grosseiro. Pegar o Niva, o jipinho, ele é grosseiro. Mas se você pegar esse Niva e jogar ele numa estrada de difícil acesso, ele não quebra. É um carro muito bom. Então a Rússia tem as suas qualidades. Eu lembro que a Embraer queria estar desenvolvendo um trabalho lá, parceria. Eu estava com um dos diretores da Embraer, ele falou assim para mim, nós queremos colocar nossos aviões lá, etc. Só que a Rússia fabrica do parafuso do avião até a turbina. Porque a Embraer, ela importa 70% do que vai no avião. A Rússia
fabrica 100% do que vai no avião. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não é, eu vou chegar lá e... Não é assim. Eu, quando negocio, por exemplo, estava falando com o professor, eu sou diretor de uma empresa de alimento lá na Rússia. A empresa está entrando no Brasil agora. O presidente da empresa é engenheiro naval. A pessoa da área comercial lá é engenheiro. Então você está pegando uma pessoa preparada tecnicamente. Ele pode não ter muito jogo de cintura. Realmente eles não têm. O russo é muito pragmático, é muito direto. Mas, em termos técnicos, eles são muito bons. Então, muitos empresários brasileiros têm errado aí. Quando vão para lá, pensam que, vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. Negociar com russos não é fácil, é difícil. Mas, quando você consegue, é muito interessante. O Edmar de Ferreira, do Banco Santos, ele foi para a Rússia, ele queria conhecer o sistema bancário. Ele chegou lá e quando retorna ele fala assim, é o Brasil de 40, 50 anos. Então, no sistema financeiro, sistema bancário da Rússia ainda é um pouco arcaico. Por quê? Porque no Brasil nós temos tudo automatizado, as máquinas e tudo mais. Ali na Rússia está começando agora isso. Em outras áreas, você se surpreende. É absurdo o desenvolvimento. A área, por exemplo, aeroespacial, a área cósmica que a gente fala. O Marcos Pontes, ele foi lá numa base do Cazaquistão. Inclusive, quando ele conta como é que foi a experiência dele, é até interessante que um dia ele venha aqui contar. Ele passou por médicos russos, e como ele não fala russo, ele comentou que ele embarcou de madrugada lá no Cazaquistão. Ele comentou que ele estava numa sala descansando. Aí chegou uma russa, de 2 metros de altura. Vem cá. Ele olhou para ela. Tira a roupa. Era isso mesmo. Ele teve que tirar a roupa. Ficou pelado, ele ficou morrendo de vergonha porque estava na frente dela, mas para ela tudo bem. Foi para uma sala. O médico, especialista na área espacial, em detalhe, ela tem especialidade médica nessa área. Pegou um aparelhinho, tá? Esse aparelhinho, ele colocou lá naquele órgão do Marcos Pontes, por quê? Depois eu explico por quê. Aí o Marcos Pontes falou, peraí, você não vai usar anestesia? Não vou usar anestesia. Ele precisa colocar esse aparelho que eu preciso ver uma coisa ali. Colocou o aparelho, puxou, o cara ficou doido. Aí não tá ok, vai para outra sala. Ele foi para outra sala. Aí ele viu não o mesmo médico, mas um médico também da área espacial. Só que o aparelho era desse tamanho. Da mesma forma colocou ali e puxou. No órgão genital dele. Numa terceira ação, falou, peraí, agora chega, eu quero ser anestesiado, não dá. Aí, o pessoal, não dá, não pode, isso aqui é importante e tal. Tem que fazer, você não pode ser anestesiado, tem que ser assim como você está. Colocaram, puxaram, ele ficou louco, xingou todo mundo, ninguém entendeu nada. Por que fizeram esse teste nele? Porque quando ele vai para o espaço, alguns partes do corpo elas se fecham. Então, para não ter problema, não se fechar totalmente, não ter problema depois, eles passam esse negócio para poder desobstruir. Então, não tem esse problema lá. E ele comentou sobre essa história, porque quando ele estava dando uma palestra, tinha muitos estudantes de engenharia que falaram assim, eu quero ser astronauta. Eu falei, peraí, vocês têm que saber qual ano vocês vão passar, mas depois vão, eu quero ser astronauta. Então não é tão fácil assim. Então, são peculiaridades da cultura russa que é muito interessante. Então, chegar no aeroporto lá, eu lembro que eu cheguei no aeroporto, primeira vez que eu viajei para a Rússia, muitos anos atrás, e eu tinha cometido um erro. Lá na Rússia, para você viajar, você tem que ter o visto na entrada e tem lá a saída, de quando você vai sair. Inclusive fala do hotel até que você vai ficar. O meu visto, ele dava uma entrada 2 dias na frente. Eu cheguei 2 dias antes. Tá? Aí eu cheguei lá no aeroporto de Moscou, a moça falou para mim, você não vai entrar. Eu falei, por que eu vou entrar? Eu falei, eu vou entrar. Você pode ter certeza que eu vou entrar. Ela falou, não, você não vai entrar. Ela simplesmente mostrou o passaporte.
Aí, realmente, eu não vou entrar. Aí eu disse assim para ela, mas como é que a gente pode resolver isso? E tudo em russo, porque ela não fala inglês. Bom, tem uma forma. Eu falei, qual é a forma? Você vai ter que pagar uma multa. Eu pago. Qual a multa? É $50. Eu não pago multa de $50. Você concorda? Mas primeiro eu preciso ver se a polícia nossa do aeroporto, tem uma polícia no aeroporto, vai aceitar que você fique. Porque se ela aceitar, você paga. Se ela não aceitar, você tem que ir embora. Eu falei, mas peraí, eu estou vindo aqui me encontrar com autoridades. É uma vista oficial. Quais as autoridades? Ela queria saber, passei tudo. Aí, aonde? Ela me deixou numa sala. Chega um russo, todo da FSB, tá? Lá não existe mais a KGB, agora mudou o nome, é FSB. FSB é Federal Security Bureau. A FSB é a KGB. Aí, chegou o cara lá, você é da Câmara? Tô da Câmara, vou ter reunião aqui com pessoas do governo e tudo mais e tal. Ah, tá bom. Então vou autorizar a tua entrada, não tem problema, você vai ter que pagar $50. Não, tá bom, pago. Aí ela chegou, essa moça, falou, resolveu, né? Eu falei, muito obrigado, o nome dela é Irina. Irina, olha, muito obrigado pela sua ajuda, você foi muito simpática e tal. Terminou, saí, já tinha o pessoal lá me esperando, fui embora. Depois de uma semana, eu voltei para o Brasil. Só que, como é que foi? Eu cheguei no aeroporto de Moscou, dei meu passaporte, meus documentos, fui para o avião da Aeroflot. Sentei lá no avião, tranquilão lá. O avião não sai. Bem, descansar um pouco. Aí, de repente, a porta se abre. A porta já estava fechada, a porta se abre. Aí, entra 2 pessoas da FSB. E vão olhando nos bancos as pessoas. Aí ele para em mim. Aí, todo mundo olhando para mim, olha só. Aí estava com uma carta desse tamanho, ele faz assim para mim. Aí eu pego, é desse jeito, assim, bem educado. Aí eu pego a carta e ele faz assim e vai embora. Aí tá. Todo mundo olhando. Eu abro a carta, era a Irina. Ela disse assim, prezado senhor Antônio Carlos Sossetti, olha, será que você poderia fazer a gentileza de mandar os cartões postais do Rio de Janeiro? Então, nota que é interessante. Você tem peculiaridades interessantes. O horário é até 6h30, então eu só queria fazer um comentário rápido, que é das carnes. O Brasil exporta muita carne para a Rússia. A balança comercial brasileira hoje, ela basicamente é açúcar, carne, café e produtos alimentícios de forma geral, como por exemplo enlatados, etc. Do lado da Rússia para cá é fertilizante, metais ferrosos e não ferrosos. A Rússia é um grande produtor de metais ferrosos e não ferrosos. O que acontece com a carne? A carne, como é um produto extremamente estratégico, tanto para o Brasil como para a Rússia, a gente teve notícias recentes aí de embargo. Embargo, eu me refiro não à União Europeia, mas à Rússia. E aí, daqui do Brasil se falava muito, mas a Rússia está criando dificuldade, a Rússia é complicada, a Rússia não sei o quê, etc. Mas, eu quero só fazer uma observação que nem tudo que a gente escuta é bem isso. Todos esses comentários, no caso da carne e do embargo russo, ele foi provocado, ele não foi um embargo, eu diria, técnico, ele foi um embargo político. Por quê? Porque o primeiro embargo russo foi porque tinha doença aftosa no norte, sendo que o norte não exporta carne para a Rússia. Esse foi o primeiro embargo russo contra o Brasil. Como é que lá na ilha, numa ilha lá no Pará, que nem gado tem, descobriram que lá tem búfalo, tá? Tinha aftosa lá, sei lá. Como que isso vai repercutir no Brasil? Ou seja, não tem sentido você bloquear todo um país, embargar o país por causa de um probleminha lá em cima. Foi político. E os outros embargos foram políticos. Por quê? Porque existem interesses. Esses interesses são fomentados não só por russos, mas também por brasileiros. Então,
Vocês não estão entendendo por quê. Mas porque, às vezes, é necessário você criar dificuldade para depois eu tenho aqui a solução. Então, muito do embargo teve essa conotação, essa estratégia, e isso aconteceu de fato. Eu vou dar um exemplo. Trigo russo não entra no Brasil. Por quê? Porque precisa ser homologado pelo Ministério da Agricultura. Você não pode trazer trigo da Rússia para cá se o Ministério da Agricultura não valida esse trigo. Só que no último momento, quando estava já essa discussão, ministério lá, ministério aqui, no último momento se pediram para o governo russo um documento que todo trigo tem aquela praga. Até o argentino tem. Todo trigo tem. E pediram para a Rússia. Quando nós estávamos discutindo a homologação do trigo para cá. Por quê? Porque tem interesses. De quem? Pode ser da Argentina, pode ser de outros países que exportam para o Brasil trigo e não querem que o trigo russo entre aqui. Detalhe, apesar da logística, a Rússia está do outro lado. O trigo ia chegar aqui com o mesmo preço da Argentina. Por quê? Porque os custos russos são mais baixos. Então, às vezes a gente escuta algumas coisas, mas é importante entender como é que é lá na Rússia. O que eles estão pensando? O que está acontecendo aqui? Nem eu falei do Gorbachev. Né? Ah, mas o Gorbachev ele é idolatrado aqui, dos Estados Unidos. O Reagan falava elogios do Gorbachev. Mas, quem disse que o povo russo gosta do Gorbachev? Agora, quem tem que gostar do Gorbachev não é o Reagan, é o povo russo. Se o povo russo não gosta. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Passo a palavra para a professora Menina. Muito obrigada, José, pela gargalhada dos alunos. Você percebeu o entusiasmo de ouvir as coisas exóticas da vez. E eu, como falei na apresentação, muito obrigada. Obrigado. Interessantíssimo.